Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Pero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que noise. se salga afuera. Make some noise. Chegou fazendo barulho aqui na sua rede de vida de televisão, Shalom FM, que alegria estar com você mais uma vez nessa jornada final da batalha na quaresma, porque a quaresma é tempo de batalha, Débora. Exatamente. Boa noite, Diego. Boa noite para você que está acompanhando o nosso programa. Nós vivemos esses 40 dias com Jesus no deserto, combatendo muitas tentações ao longo do caminho, mas sabemos que com Ele nós seremos vencedores. Estamos prestes a viver a semana maior da nossa fé, a Semana Santa, que é um tempo de muita graça, de muita renovação na nossa vida. E a ressurreição de Cristo nos espera, né? A gente viveu esse itinerário, Jesus passou 40 dias no deserto, né? Lutando contra o mal. A gente vai entrar agora na Semana Santa, mas a batalha na vida do cristão não acaba nunca, não acaba nunca. É impressionante. Ô Jesus, pelo amor de Deus. A luta né? é grande, a luta é grande. Mas para falar sobre batalhas, pois é, já vai ser dizer, muito bom, os nossos né? convidados de hoje vão nos ajudar e dar dicas preciosas para a gente continuar combatendo e não desanimar. Estarão conosco Ana Paula Gomes, missionária da comunidade Shalom, escritora, vai falar sobre o novo trabalho dela, um livro maravilhoso, falando sobre essa dimensão dos demônios educados, que estão ali, ó, nas brechas, nas coisas mais sutis da nossa vida. E teremos também Padre Diego Soares, o seu xará estará aqui. Gaúcho, né? Gaúcho. De São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Comunidade Shalom também, morando aqui em Fortaleza. E vai trazer muita coisa boa pra gente. E no musical temos Kessiane Lima, né? The Best, Kessiane Lima. Porque é assim, a gente combate louvando, a gente combate rezando. E a Kessiane vai estar aqui como hoje, é que dizem? abrilhantando o programa. Reza duas vezes. Isso aí, né? Santo Agostinho disse isso, quem canta, reza 2 vezes. Então, como diriam os antigos, para brilhantar Vamos ainda lá. mais o tempo da brilhantar. O Diego me chamou de antiga, né? Mas tudo bem. Kessiane Lima com João Paulo no violão. Meu filho, não temas este algoz, mas seja digno de teus irmãos, preferindo a morte antes de violar a lei do amor, a lei do amor. Da misericórdia, eu te encontro em meio aos teus irmãos. Coragem, o que é a vida diante da nossa esperança? Minha alma dilacerada se une a ti, abraça essa cruz, segue até o fim. Não tenhas medo, eu estou aqui, não estás sozinho, sigo atrás de ti.
Cassiane Lima aqui no Fazendo Barulho. Seja muito bem-vinda, Muito obrigada, Cassi. Boa Deane. noite. Boa noite. Uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Alegria minha, com certeza. E também o João Paulo, acompanhando a Cassiane aqui no violão. Um músico incrível, que sempre acompanha os grandes nomes da música católica, que vem até aqui, até o Fazendo Barulho. Inclusive, ele vai em missão, né? Consagrado na comunidade de Aliança do Shalom, e vai em missão, meu povo, para a Irlanda. Por isso que é muito importante aproveitar bem a presença do João Paulo enquanto ele está aqui com a gente, né, não? Exatamente. Porque ele vai tocar muito violão na Irlanda, né, agora? Eita, João. Desde já, conte com as nossas orações, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Cassi, seguinte, vai ser uma honra ter você cantando aqui ao longo do nosso programa. A gente que vai estar falando sobre essa questão do combate espiritual. E é um tema muito recorrente, até porque nós vivemos esses 40 dias com Jesus no deserto, né, na Quaresma. E o missionário Shalom lançou alguns vídeos também, né, do projeto MSH ao Teu Lado, com Deilson Silva, Gabriela de Sá. Fala um pouquinho para a gente como foi a ideia desse projeto também. Então, o MSH ao Teu Lado, nós sempre lançamos todos os anos no período da Quaresma, né? E é uma inspiração de Deus, né, nesse tempo da Quaresma, que nós voltamos para nós mesmos, né, de dar também esse subsídio por meio das artes, né, pela música também, para a gente rezar melhor, ser inserido nesse mistério, né, da Quaresma. E ano passado nós tivemos um retiro, todos os artistas da comunidade. A partir desse retiro surgiu a ideia de nós lançarmos com a participação do Davidson, da Ana Gabriela, e nos prepararmos juntos para um momento que é tão especial para nós como comunidade, que é a Páscoa, né? Nós aí que celebramos com muita alegria esse mistério pascal dentro da nossa vocação. Então, muito bom estar entre irmãos, foi uma graça muito especial. Tá muito lindo, de fato, ajuda mesmo a gente a rezar. É só ir lá no canal do Missionário Shalom, no YouTube, e conferir o projeto MSH ao Teu Lado. A vida cristã é uma grande luta, né? E a música nos ajuda. O louvor é essa grande arma, né, Cassi? Exatamente, né? Que bom que a gente tem também a arte, né? Tudo que Deus vai nos inspirando também para vivermos esse tempo, que é tão profundo, né? De contrição. Sim. A arte meio que a beleza, né, nos faz viver tudo isso, meio que ameniza essa dor, esse sofrimento, e transforma tudo no que é belo, que é o próprio Deus, né? Que é Ele que nos guia e nos conduz. Você vem embelezar o nosso programa. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E a gente continua agora o nosso programa falando sobre combate espiritual, e o Diego vai introduzir a nossa conversa. Valeu, maravilhosa Cassiane, sempre maravilhosa. Hoje vamos conversar com o nosso querido padre da Diocese de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que está em missão aqui em Fortaleza, padre Diego Soares, e também a nossa querida Ana Paula, que já veio aqui umas 35 vezes. Tem que ser 2 por ano, né? Porque ela sempre tem novidade, né, Deane? Sempre tem novidade. E você tá lá boa, morando na mesma casa que ela agora? Fiquei sabendo. Não é? As mudanças na vida missionária agora. Pai, que benção, né? Mais próximo, né, Ana Paula? Beleza. Na alegria. Só bem, sejam bem-vindos, viu? Alegria. Obrigada. Obrigado. Padre, a gente vai falar de combate espiritual hoje, né, que eu tinha anunciado no início do programa, e a primeira coisa que eu quero entender, assim, combate, aí todo mundo vai trazer historinhas, Já, né? Vai na voadora? Historinhas de maldição, historinhas engraçadas, mas, afinal de contas, por que o demônio quer nos atrapalhar? Né? Porque, assim, combate está acontecendo, mas como foi que essa briga começou? Por que ele insiste, ele quer atrapalhar a gente? Por que ele não deixa a gente em paz, Padre? Boa noite. Boa noite. O demônio quer nos distrair. Essa é a grande meta, o grande objetivo dele. Em primeiro lugar, nos distrair de Deus, nos distrair por consequência de nós mesmos. Assim, dentro das suas artimanhas, o que acontece? A grande obra-prima de Deus, que somos nós mesmos, ficamos desfiguradas, e o orgulho e a vaidade do demônio reina, impera, ao ver que, aparentemente, ele está, então, assim, soberano sobre a obra que Deus fez, que somos nós mesmos. Ele quer atrapalhar a nossa vida, né? Mas Exato. Como é que a gente percebe que é ele que está atrapalhando naquele momento? Entendeu? Porque pode ser a gente também dificultando a nossa própria vida, né? Exato. Existe muita coisa que a gente, às vezes, põe na conta do demônio e a gente podia, na verdade, era fazer uma revisão, assim, uma autocrítica, como a galera diz, porque é, na verdade, a gente se auto-sabotando. Como saber? Bem, primeiro, se conhecendo, sabendo onde estão as nossas
as nossas inclinações mais assim cruas, mais naturais possíveis, para ver que, bom, eu tenho essa tendência, então eu vou sempre tender a tal postura diante de alguma realidade ou outra. Aqui sou eu, talvez com frutos dos meus pecados, talvez com frutos de feridas, enfim, mas aqui sou eu. Agora, o demônio pode usar disso em vista de algo ainda maior, né, Ana Paula? É isso mesmo, padre. A gente conhece a história, né? O homem pecou, vivia em harmonia, em comunhão com Deus, cedeu às tentações demoníacas. O demônio, por sua vez, era um anjo. Uns teólogos dizem que era um serafim, outros dizem que era um querubim, não se tem um consenso sobre isso, várias vertentes, existem várias vertentes, né? E aí o demônio não quis servir a Deus, não quis servir especificamente a um Deus feito homem. E ali se rebelou contra Deus e já não existia mais lugar, segundo a palavra de Deus, para ele no paraíso. Então o demônio foi precipitado à terra. Não podendo contra Deus, se voltou, como bem disse o padre, para a obra-prima de Deus que somos nós. Imagem e semelhança de Deus, a criatura desejada por Deus por nós mesmos. Então, a partir desse momento, ou uns teólogos dizem que por inveja, outros dizem que por orgulho, o demônio se voltou contra o homem, tentou o homem e a mulher no paraíso. Eles, por livre e espontânea vontade, caíram nas embromações, nas tentações do demônio, e a partir de então, toda a dimensão do pecado começou. Sabemos também, padre, que Jesus já é o vencedor sobre o pecado. A obra redentora de Cristo nos purificou do pecado. No entanto, ficaram aquelas, eu gosto de chamar dos 3 P's. Conhece os 3 P's? Não, diga Isso aí. Os 3 desordens do prazer, do poder e do possuir. São as concupiscências, as inclinações ao mal. Jesus nos curou da grande ferida do pecado, da grande enfermidade, porém ficaram as concupiscências, essas inclinações ao mal. E a guerra se dá justamente aí. Quando nós, embora desejemos ser santos, existem essas concupiscências, marcas do pecado em nós, que vão nos fazendo digladiar interiormente e exteriormente. Os pontos fracos, né, da gente. Ela citou o verbo embromação, que ela já queria entrar na... Já deu aquela no título do livro deixa, dos, né? a deixa dos embromadores. Mas calma aí. Eu quero traduzir aqui isso que a Ana Paula estava falando aí da questão do mistério da iniquidade, né? Vamos traduzir, né? Tá aqui a empresa, aí chega lá no planejamento estratégico, é o seguinte, eu decidi que eu vou me fazer homem, né? Estou resumindo aqui, decidi. Aí os caras chegam e falam assim, como é, rapaz? Que foi esse discernimento que foi comunicado Que absurdo é esse? Né? Que absurdo é esse? Não. Vamos trabalhar para atrapalhar isso aí. Não admito, não. Eu era o vice-rei desse negócio aqui, né? Eu estou falando isso porque na nossa vida, muitas vezes, esse cenário se dá de novo, né? Uma revolta contra uma ordem pré-estabelecida, né? Mas não por ser contra a ordem em si, né? Mas ser contra quem está dizendo, né? Às vezes na rede social o pessoal pega tanta briga, tanta confusão, né? Diz, não concordo que a igreja disse isso, não concordo que a igreja falou isso, não concordo. Eu quero saber se no juízo final vai ter essa confusão toda, padre. O pessoal dizendo, não concordo, que eu não fui salvo, não vai fiquei do lado de fora. Não vai ter confusão nenhuma, graças a Deus. No juízo final, toda a confusão vai cair por terra. Porque, inclusive, a confusão é fruto do demônio. Porque a grande beleza da obra de Deus é justamente a harmonia. Ou melhor, a beleza da obra de Deus se manifesta na harmonia. Na harmonia musical, por exemplo, na harmonia da arte como um todo, na harmonia de cada um ser aquilo que foi criado, feito para ser, e aí sim cumprir um desígnio salvífico, a sua vocação. O demônio, justamente, quando se volta contra Deus, se volta contra a harmonia que ele criou, porque não podia ir contra Deus. Ana Paula falava, eu me lembrava do Frei Elias Vela, que foi um grande sacerdote exorcista, que escreveu também muito sobre a ação do inimigo. Tive a oportunidade de estar em uma ocasião em um retiro para sacerdotes e seminaristas com ele, e a pergunta era essa: se o demônio já perdeu, Cristo já é o vencedor, por que ele insiste? E ele dizia, que ele é como um viciado. O demônio é viciado nessa luta, mesmo sabendo que ao final vai perder.
viciado em falar mal dos outros, né? Ainda. Outra coisa interessante é essa comparação que o padre fez é muito boa. Sim. Mas também existe uma comparação que o demônio é como um cão raivoso acorrentado. Se você chegar perto, né? Se você chegar perto, cometer a loucura de chegar perto, pensando que pode afagar a cabeça dele, pensando que pode dar um petisco, você vai ser trucidado. Mas se você, cautelosamente, mantiver uma distância, sabendo que ali está um perigo, você não vai cair nas garras dele. Então, eu acredito que, muitas vezes, o Papa Francisco dizia isso, padre. O demônio é um sedutor e a verdade é que nós gostamos de ser seduzidos. Pois é, no começo até a gente fica ludibriado com aquela proposta, né, com aquela tentação que aparece ali, muito bela, muito apetitosa ao paladar, né? Como é que eu posso ter esse insight assim de perceber, poxa, isso aqui não é bom para mim? Eu mesmo posso ter essa iluminação, tipo assim? Aqui é a ação do Espírito na alma, de duas formas. A mais fundamental é através do dom de santificação do discernimento dos Espíritos. Nós recebemos lá no nosso batismo, na nossa crisma, e que vai assim como que operando em nós como uma capacidade para que a gente ouça o Espírito, que vai assim denunciando, dando assim um pouco aquele faro, né? E outra forma é através do carisma do discernimento dos Espíritos, que é já algo assim certeiro. O Espírito fala imediatamente, né, por um dom carismático, nós escutamos. Agora, como que eu vou treinar o meu ouvido para ouvir? Aqui é que está o ponto, né? Aí a importância da intimidade com Deus. Passei uma experiência muito interessante nas férias agora, antes de ir em missão. Fui buscar minha mãe no trabalho dela, fui com o carro, estacionei na frente do local de trabalho dela e ouvi no interfone uma voz, assim, meio mecânica, por causa do interfone, que estava fora do carro, eu dentro do carro com o vidro fechado, ouvi a voz, mas é a voz da minha mãe? E aí depois, de fato, era ela estava falando com um rapaz ali pelo interfone. Aí eu falei, mãe, eu sempre dou esse exemplo, quando eu falo sobre a voz de Deus. A minha mãe, eu sou capaz de reconhecer a voz dela em qualquer lugar, em qualquer ocasião, mesmo trancado dentro de um carro, ouvindo através de um interfone. Por quê? Porque eu ouço essa voz desde que eu sou concebido. Assim, a intimidade com a voz de Deus, quando a gente cria essa intimidade, a gente é capaz de ouvi-la, mesmo assim, diante de uma tentação, de uma provação, onde é difícil de entender se ali é o demônio ou não. Deus vai falar, e eu tendo a intimidade com Ele, você é capaz de ouvir e entender, né? É interessante a gente pensar, ter consciência da batalha, né? Que a batalha, ela quer ferir a obra de Deus, porque real. Aí a forma como o demônio vai agir vai mudar, né? Porque às vezes a gente tem aqueles pecados tradicionais, né? Não, o demônio vai agir assim. Não, ele vai agir conforme for suficiente para lhe enganar. Não é isso, Ana Paula? Fala sobre essa sutileza nesse sentido. Tem muito a ver com o objetivo. Não é isso? Um santo da igreja, Santo Tomás de Aquino, diz que o ofício dos demônios é nos tentar. Para isso que o demônio existe. Ele vai sempre nos tentar, sempre nos tentar. É interessante nós compreendermos que um dos maiores truques do demônio é fingir que não existe. Desde o começo desde o começo da revelação divina, de certa forma, o demônio ele foi temido de alguma forma, né? Desde que Jesus Cristo desvelou, assim, digamos assim, né, descobriu assim, as artimanhas do demônio que pairava sobre a terra. Desde essa época, o demônio já foi temido de alguma forma. E nós também trazemos essa marca, quer sejamos católicos ou não, quer pratiquemos a nossa fé ou não, nós, de certa forma, tememos o demônio. Uns creem que o inferno não existe, outros creem que existe, mas a maior artimanha do demônio é fingir que não existe. E aí, porque assim, é muito fácil você reconhecer uma ação escandalosa do demônio. Quando você vai numa missa de cura e libertação, por exemplo, aquelas missas onde o Santíssimo é exposto, onde há aquelas orações pela libertação da árvore genealógica da pessoa, onde há muitas orações em línguas e as pessoas repousam. E ali, às vezes, acontece uma manifestação de alguém que está contaminado. Existem gritos, uivos, a pessoa, né? Parece aquelas coisas de Hollywood, né? A pessoa começa a babar, começa, né? É muito comum, é muito fácil. Então é igual a Hollywood? Não é, né? A gente sabe que existem, eu estou falando assim, um exemplo, né? Assim,
Mas é muito fácil você reconhecer uma ação demoníaca, por exemplo, em um assassinato brutal. É muito fácil você reconhecer uma atitude demoníaca, por exemplo, no extermínio de 6 milhões de judeus, por exemplo. É muito fácil. Mas o grande truque é o demônio, sabendo que não pode vencer, mostrando toda a sua força destruidora, começa a agir de forma mais, digamos assim, educada, polida, de uma forma em que nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo não é pecado. Então ele vai nos enganando, e para quem não tem esse dom do discernimento dos espíritos muito apurado, facilmente vai se deixar levar. Quando vê, já está totalmente envolvido ali. Quando vê, já está envolvido, quando vê, já acha que é normal, quando vê, isso aí é exagero. Aquelas palavras assim, você reza demais, isso é exagero da sua parte, você é um fanático. Né? Começa a colocar uma lupa e enxergar assim a fé como se fosse assim, uma coisa muito grande e que não tem nada a ver com a nossa realidade, e que aquilo que a gente está vivendo é super normal porque todo mundo faz. Já dizia nossa mãe, você não é todo mundo. Né? Então Deus também diz isso com a gente. 2 homenagens às mães hoje. Exatamente. Você não é todo mundo. Né? Então, quando nós nos deixamos levar por esta conversa, o primeiro demônio que agiu assim com sutileza, a serpente no paraíso. Já ali já começou a querer assim, não morrereis, não, você entendeu errado, não, Deus proibiu que você comesse de todas as árvores desse jardim, não, foi só de uma, foi só dessa daqui, não, você não vai morrer. Aquela conversinha que vai te envolvendo e que vai te fazendo assim, perceber que nada é demais, que tudo te convém. Né? Então... Agora, antes que você ache que, por exemplo, que tem aquela história, né? A ocasião faz o ladrão, mas a ocasião faz o santo também, né, padre? Sim. Então, Exatamente. Se o demônio tenta de várias formas, mas a hora da tentação é, sobretudo, também a hora da graça, é a hora de vencer, não é isso? Exato. Aqui é uma coisa também muito importante sobre a batalha. Quando nós nos colocamos diante de uma ocasião concreta de pecado, diante, vamos dizer assim, do demônio, a gente vai perder. Por isso a batalha espiritual se dá contra as ocasiões que podem nos levar a estar diante dele. Então a nossa batalha precisa ser justamente ir ali na nossa vida, vivendo uma ordem, um equilíbrio, uma harmonia, para que eu nem me depare assim frente a frente com o demônio. Santa Teresinha falava que há mais coragem em fugir de uma batalha que eu sei que eu vou perder, do que querer enfrentar uma batalha que está perdida. Prevenir o incêndio é mais fácil do que apagar um incêndio, né? Exatamente. Então, a ocasião faz o santo justamente aí. Quando eu consigo perceber, a partir das minhas más inclinações, como a gente falava lá no início, aqui o demônio encontrará um espaço mais frágil para agir. Então, aqui eu preciso proteger ainda mais essa muralha. Para que então eu esteja atento e na primeira incidência de uma tentação que vai ainda começar, eu já posso estar preparado, né? É aqui que a ocasião então pode se transformar em uma vitória que faz o santo. Sim. E alguns mestres espirituais, alguns teólogos, eles dizem que o demônio ele é muito pragmático. Ele consegue esperar, às vezes por décadas, examinando a vida da pessoa, percebendo as ações da pessoa, porque o demônio ele não pode tocar na nossa inteligência, na nossa vontade, mas ele pode tocar na nossa memória, nos nossos afetos, na nossa imaginação, e ali ele vai deturpando os nossos sentidos, as nossas, digamos assim, as áreas do nosso ser, vai deturpando aquilo dali e vai pervertendo. É interessante essa palavra, né? Perverso, voltado para si mesmo, né? A gente chama as pessoas de perversa. Essa pessoa é muito perversa, no sentido assim que é má. Mas perversidão é o voltar-se para si mesmo. É tanto que um demônio ele nunca vai tentar, por exemplo, uma pessoa que ama fazer jejum, gosta de fazer jejum. Ele nunca vai tentar a pessoa, por exemplo, com a comida. Mas talvez ele vai tentar a pessoa fazer um jejum dobrado para passar mal e ficar doente. Então, assim, o demônio ele é muito astuto porque ele vai justamente nesses pontos que ele sabe que nós somos mais fracos. O demônio ele é capaz de conhecer, por exemplo, nosso temperamento. E o temperamento é apenas uma parte do nosso ser, do nosso caráter, da nossa vida, da nossa história. Então,
Ele pode exatamente ir naquele temperamento, mas como o padre falou, é uma oportunidade de nós nos santificarmos, porque até isso, Deus é tão misericordioso que até da tentação Ele tira um bem maior quando nós vencemos. A cada tentação vencida, nós nos fortalecemos mais ainda contra o combate espiritual. E a gente sabe que o combate espiritual só vai acabar no dia da nossa morte. Agora eu fiquei curiosa para saber como é que vence esse negócio aí. Mas daqui a pouco eles dizem, vitória, né? Tu quer... É claro, a gente quer saber como é que ganha. Eu quero saber porque que essa confusão não acaba, né? Na verdade. Mas a gente está na quaresma e quando começa a quaresma já tem, lá no primeiro domingo da quaresma, né? Tem aquele versículo, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado ao demônio. Quando diz assim, o Espírito Santo diz assim, começou, né? Então, ele cria a situação para a gente vencer, padre, para a gente tomar posse da graça. Eu acho que ter esse entendimento faz a gente acender a luz e enxergar, né? Sim. Os problemas, os inimigos, no caso. Sim. A ocasião de tentação é uma ocasião onde aquilo que de mais sagrado Deus nos deu pode ser manifestado, que é a nossa liberdade. Em uma ocasião de uma provação, de uma tentação, ali eu tenho uma ocasião de dizer sim a Deus, livremente. Não por um costume, não por uma tradição, não porque simplesmente nasci em uma família cristã, sempre tive aqui. Não. Diante de uma tentação, eu preciso me posicionar e fazer uso da minha imagem e semelhança de Deus, que é ser um ser dotado de razão, de inteligência e com a minha vontade de dizer sim a Deus e não ao demônio e não ao mal. Então, aqui está aquilo que de belo pode brotar de uma ocasião de tentação que é vencida. E é uma oportunidade de darmos provas de amor a Deus, não é, padre? Exato, exatamente. Que a cada tentação vencida nós dizemos a Deus, eu te amo mais do que a mim mesmo, eu te amo mais do que a minha carne, eu te amo mais do que os meus desejos, eu te amo mais do que as minhas necessidades. Exato, a gente só pode amar na liberdade. E justamente ao exercer nossa liberdade em vista de abraçar aquilo que é de Deus para nós, aí está o amor, né? Bom que a gente está falando coisas boas aqui, trazendo boas notícias, que de verdade nós estamos inseridos em um grande combate, mas não estamos sozinhos, temos a força de Deus, a graça de Deus. E agora, quem vai trazer boas novas para nós é o Papa Leão XIV, falando que o mal não pode prevalecer. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. Papa Leão falando para você, a gente está recebendo aqui, antes de voltar a conversa aqui com o Padre Diego e a Ana Paula Gomes Bastos, né? Acertou. Nossa escritora favorita depois da Emi Nogueira. Sem problemas, não vamos criar problemas hoje. Cassiane, você já viu uma batalha contra o demônio? Se eu já vi... Você já venceu uma batalha? Já viveu? Já vivi. Tem alguma história que dá para contar, assim? Só as contáveis, tá? Tá bom. Fazer aquele discernimento, né? Olha, na verdade, eu acho que toda quaresma, né, a gente vive diante dessas batalhas.
Primeiro que Deus vai nos inspirando alguns propósitos. Todo mundo começa a quaresma, assim, pensando, rezando sobre o que fazer. E é impressionante como cada coisa que a gente vai discernindo ali, vivendo, começa a aparecer as coisas tudo ao contrário. Eu vou ser mais paciente. Aí começa um monte de alma, assim, bem daquele jeito, para a gente, né, respirar fundo, suportar. Os benfeitores da santidade. Ai, que ótimo. Eu vou usar muito esse termo agora, Deu um gente. tom Demais. positivo. Coisa linda, né? Mas é verdade, né? E aí eu acho que, pessoalmente, nessa quaresma, eu acho que é uma grande ação de Deus na minha vida, é, de fato, essa iluminação de não me deixar vulnerável diante desse cão raivoso, como foi dito, né? Porque, diante desses propósitos que a gente percebe que é muito simples, quando a gente está diante deles e vai vivê-los assim com a graça de Deus, e com tanta dificuldade a gente tem para viver, a gente vai percebendo quanto tempo a gente passou vulnerável, quanto nossa consciência vai relaxando ao longo do tempo, como o nosso coração vai ficando assim, né, entrando talvez naquela mornidão, que a quaresma é o tempo de fortalecer as nossas bases na vida de oração e estar nessa margem de segurança diante desse cão raivoso, né, porque haja luta, viu? Eu me lembrei quando a Ana Paula foi falando, né, de como o demônio é astuto. Um livro que eu li, né, que chama O Pequeno Nada, que conta a história de Santa Maria de Jesus Crucificada, a famosa Miriam carismática, né? E ela teve uma possessão demoníaca. Deus permitiu que ela tivesse, e ela era tão humilde, que o demônio não suportou ficar na alma dela, né? Mas aí ele começou a contar várias coisas que ele usava para tentar as almas, que ele chamava dos 3 pontinhos, que eram os consagrados, que vivem os conselhos evangélicos. E aí uma das coisas ele dizia que era uma irmã do Carmelo, que era a porteira, e que ele começou a fazê-la questionar de o porquê que ela era porteira. Se ela deu a vida dela para viver no silêncio, para ter essa limitação desse contato com o mundo, né? E aí aquilo foi entrando no coração dela e ela foi realmente dizer, por quê? Por que não pode ser outra irmã? E aí o demônio dizia, um pouquinho mais essa alma vai ser minha. E isso me deixava assim tão mexida e capaz de entender assim que coisas muito pequenas do nosso dia a dia podem ser grandes brechas para o demônio entrar. É verdade. E ao longo do tempo, como a Ana Paula falou, né, e permitindo que essas brechas vão se tornando males, né, malefícios na nossa vida espiritual e consagrada. Olha, Interessante é interessante isso aí, porque muitas vezes o demônio ele debocha da nossa vulnerabilidade, né? Ele se aproveita disso, que né? o Ceará fica mangando diante de você. Quando isso acontece, às vezes eu sou vulnerável mesmo, né? Você diz assim, ô Jesus, só tem essa solução, né? Ô Jesus, resolve aí, ó. Tá enchendo o saco, né? Tem que ser uma parada meio assim. Cassie, eu ia fazer outra pergunta, mas vou deixar para mais tarde. Eita, coloca suspense. aí, guarda aí. Ó, já que a gente está levando tudo pro pessoal, vou logo dizer a pergunta de vocês dois aí, vocês se virem agora. Ladies Padre, first. o demônio achou bom ou achou ruim? Não, peraí. Eu penso que eu estou brincando, mas é tudo didática, tá? O demônio achou bom ou achou ruim o senhor ser padre? Essa pergunta é muito profunda. Conta aí, Fred. Foi isso? Uau! Ele achou foi ruim. Achou ruim? Muito ruim. Foi tipo assim, eu tive uma brilhante ideia. Jesus me chamou para ser padre. Eu vou ser padre. Como? Ele achou muito ruim porque eu trabalho para o chefe, né? Então, ele se coloca como inimigo de Deus, eu trabalho para o inimigo dele, né? Mas, de fato, quando a gente abraça a vontade de Deus, talvez a grande tentação não vai ser moral, uma questão assim, mas vai ser a da pequena infidelidade que pode gerar um não profundo à vontade de Deus. É aquela situação quando está ali prestes a sair de casa, meu Deus, essa é a minha última semana na casa dos meus pais. É aquela tentação, meu Deus, como vai ser minha saúde? Será que eu vou ter um suporte para questões de saúde ao longo da minha vida? Como vai ser, assim, esses questionamentos que vão, então, abrindo pequenas fissuras na muralha que tem que defender a nossa vocação, né? E na vida da Também escritora... quero saber da Ana Paula. Eu ia falar isso. Decidiu... Você que está agora no quarto da Dani Bezerra, ela vai perguntar as entrelinhas. Tá lá me ensinando a lutar. Você chega e está rezando assim, não, você vai... Deus diz assim, escreva um livro sobre isso. Então você diz, não, tinha inspiração de escrever um livro sobre isso. Aí você diz, vou escrever.
Aí o inimigo chega assim, não vai não. Teve alguma batalha assim, grande assim, rapaz, eu tava tentando publicar isso aí, não conseguia de jeito nenhum. Teve alguma coisa assim grave nesse sentido? Vários. O tempo todo, né? No último livro que eu escrevi agora, só nesse último livrinho, descobrimos um câncer do meu pai. Minha mãe está com princípio de demência. Meu olho esquerdo começou a não enxergar tão bem. Comecei a ter vários problemas e você vê que são coisinhas assim, pequenininhas assim, sabe? Coisas sutis, né? Coisinhas pequenas assim na vida comunitária. Aí começa aquela voz interior, se você morasse só, você não viveria isso. Se você tivesse seu emprego, sua profissão fora da comunidade, você não estaria vivendo assim. Então, tem uma historinha muito legal que diz assim: havia um muro que separava o céu e o inferno. E existia uma pessoa sentada nesse muro. Como é que essa pessoa chegou lá, eu não sei. Mas estava lá um cidadão sentado nesse muro. E de repente, padre, começou todo o céu, São Miguel e toda a milícia celeste, os anjos, os santos, gritando: vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. O inferno calado. O céu gritando: vem, 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 vem. O inferno calado. Até que aquela situação ali foi demorando, São Miguel ficou impaciente, né? Se é que São Miguel pode ser impaciente, mas São Miguel ficou assim, pensativo, né? Porque aí foi lá perguntar: Satanás, por que é que nós estamos aqui nos matando, nos esgoelando aqui? Eu me lembrei do gato da bruxa do 71. Satanás, é você, Satanás. Olha, os 2000, os nascidos na geração 2000 para frente não vão entender essa piada, tá? E quem riu é porque é 2000 a menos, viu? Pegou totalmente. Quem entendeu nasceu no 1900 e alguma coisa. O seriado passa lá no Paraguai, né? É Paraguai? Passa. Passa lá no Paraguai. El Chavo del Ocho. Passa. Passa, sim. Sim, tá atrapalhando minha historinha. São Miguel. E aí, São Miguel chegou assim: cara, nós estamos aqui nos matando, nós estamos aqui gritando por esta alma, lutando por esta alma que está em cima do muro. E você aí calado, você aí deitado em berço esplêndido, o que está acontecendo? Por que vocês também não estão gritando? Vocês fazem tanto barulho, mas vocês estão aqui caladinhos agora, por quê? Aí ele olhou para ele assim, deu aquela risadinha, né? Porque o muro é meu. Quer saber a risada, padre? O muro é meu. Ou seja, a indecisão, ficar em cima do muro, não se decidir pela vontade de Deus, já é do demônio. Você já está se jogando nos braços do demônio. Quando o padre falava, né, sobre a questão assim, da liberdade, falava sobre a questão assim, eu ia pensando assim, que na vida espiritual só existem dois caminhos. Ou existe o caminho do fiat, do faça-se, do cumpra-se, ou existe o caminho do não servium, não servirei, não vou fazer, não vou me submeter. Então, ou existe o caminho que Nossa Senhora nos ensina, que Jesus trilhou e que nos ensinou, que Jesus e Maria nos ensinam e os anjos e santos do céu nos ensinam, ou é o caminho de Satanás, ou é o caminho do inferno, ou é o caminho da desobediência. Não existe meio termo. Porque se nós ficamos em cima do muro, nós já pertencemos a ele. Decretamos a vitória do inimigo, né? Então, por isso é que há tanta influência maligna. Sabe qual é o lugar que os demônios mais trabalham? Os mosteiros, os conventos, as congregações, as comunidades, as paróquias. Porque o demônio não vai se interessar em mexer com quem está ali no mundão, digamos assim. Ele já está lá. O demônio não vai mexer em quem está ali, por exemplo, todas as noites nas bebedeiras, nas farras, nas confusões, nas brigas. Não vai. O demônio, ele vai atingir, ele vai buscar, ele vai tentar quem está no bom caminho. Até porque leva outras almas junto, né? Também. Exatamente. Então, se sua vida estiver muito tranquila, meu amigo, se questione. Pode ser que seja uma pausa restauradora nesta vida, nesta caminhada que Deus está te dando. Mas também pode ser porque você já está sendo ali ninado nos braços
do demônio. Livrai-nos, Jesus. Livrai-nos dessa hora, Senhor. Livrai-nos. Ainda bem, minha vida não está muito tranquila, não. Então, graças a Deus que os combates estão acontecendo. Estamos aí na luta. Junto com você que está acompanhando Fazendo Barulho, nós sabemos também que você passa por muitas lutas e combates, mas a vitória é de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que ainda hoje nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Você que está passando por um combate na sua casa, na sua família, no seu trabalho, coloque a sua intenção de oração no nosso chat do YouTube. Nós queremos rezar por você nessa noite. E agora nós vamos de música aqui no Fazendo Barulho, porque nós estamos tendo a alegria de receber Kessiane Lima. Não são os homens, não são os homens, mas és tu, és tu. Não são os homens, não são os homens, mas és tu, és tu. Tu vens pela dor, tu vens pelo amor, tu vens e não há quem te impeça de salvar. Mais forte do que a morte és tu. Não são os homens, não são os homens, mas és tu, és tu. Não são os homens, não são os homens, mas és tu, és tu. Tu vens pela imperfeição, tu vens pela rejeição, tu vens e não há quem te impeça de amar. Mais forte do que a morte és tu. Tu vens pelas quedas, tu vens pelas injustiças, tu vens e não há quem te impeça de purificar. Mais forte do que a morte és tu. Cidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim e
e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então, acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si. Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né? É ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is... Longanimidade é acolher espinhos quando se quer oferecer rosas. Ser afável quando não se quer é arte de quem aprendeu a amar. Se teu passo chega tropeçando no meu, se já me atira pedras com teu falar, criativamente eu posso aprender a esperar. O tempo é amigo de quem pede abrigo, de quem busca em tudo melhorar. Amabilidade é correr os riscos, pois quem ama nunca vai medir. Perdoar aquele que feriu é arte de quem sabe que um dia vai ferir. Se o teu passo chega tropeçando no meu, se já me atira pedras com teu falar, criativamente eu posso aprender a esperar. O tempo é amigo de quem pede abrigo, de quem busca em tudo melhorar. O tempo é amigo de quem pede abrigo,
Cassiane Lima aqui no Fazendo Barulho. Bom demais! E olha que agora a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o nosso programa. Nós vamos falar sobre Jornada Mundial da Juventude. E nós queremos acolher com muita alegria o César Hernandes, missionário da comunidade Shalom, diretamente do México. Do México. Seja muito bem-vindo ao Fazendo Barulho. Obrigado, Evelyn. Uma alegria estar aqui com você, com todos vocês que nos acompanham. Como é que está sendo esse tempo de missão aqui no Brasil? Aqui no Ceará também. Está sendo um tempo bom, já vou fazer uns 3 anos. Eu fiz meu postulantado em Teresina, no Piauí. Legal. Aliás, comecei nos Estados Unidos, depois fui para o Piauí, para Cajus, discipular, e agora na diaconia, na assessoria. Tudo a ver com jornada, porque jornada é peregrinação, é missão. Nós encontramos pessoas de tantos países. Fala um pouquinho para quem está acompanhando Fazendo Barulho, o que é a Jornada Mundial da Juventude? A Jornada Mundial da Juventude é um encontro dos jovens com o Papa e a igreja toda. Começando nos anos 90, se não estou errado, com o Papa João Paulo II, que fez esse primeiro apelo para os jovens, e depois continuando através dos anos, esse encontro de toda a juventude da igreja com o Papa em uma sede específica, próximo ano na Coreia do Sul. Nós vamos para a Coreia, nós temos fé que nós vamos ver o Papa na Coreia do Sul. César é missionário da comunidade Shalom, ele está na assessoria jovem organizando, né, toda essa movimentação do Shalom em vista da JMJ. O que a gente pode esperar? Né? A comunidade vai oferecer pacotes? Como é que a comunidade vai se organizar? Sim, na assessoria jovem nós estamos organizando toda essa peregrinação, essa movimentação dos jovens do Shalom e que também não é da obra, mas que quer vir com a gente, para ir para a jornada. Vamos preparar os dias que a gente chama da pré-jornada, os dias antes, durante a jornada e o encontro depois. Mais na frente vamos ter todas essas informações dos nossos pacotes, as inscrições, tudo mais. Como as pessoas podem se inscrever, né, fazer o pagamento. Isso. As nossas informações vão estar no nosso site, que esperamos já lançar pronto, mas também no nosso Instagram, @juventudesh_, vai estar toda a informação. Vai ser a sua primeira Jornada Mundial da Juventude, é verdade? Vai. Como é que está a sua expectativa para ir para a Coreia, né? É muito alta. Pro outro lado do mundo. É engraçado, porque é a primeira jornada que eu vou participar, mas também que eu estou organizando, então é um pouco assim, loucura. Mas também a providência de Deus. A minha experiência no Shalom, eu tive em Roma, na Itália, evangelizando com os irmãos do Shalom, com a cruz da Jornada Mundial. Que legal. Então é uma coisa muito providente, que eu estava rezando outro dia, como já estava aí, a semente da jornada, e agora meu serviço, meu apostolado é isso, né? Então eu estou com uma expectativa muito grande de servir lá com os jovens, a igreja toda, e também de evangelizar. É um país que não é católico e que a porcentagem representativa de católicos é pouco. É baixa, né? Então, não é só a peregrinação que nós vamos fazer, a viagem que vamos curtir, estar com o Papa. Não é só turismo, né? Não é só turismo. Vai ser também evangelizar ao povo de lá. Eu creio que eu vou com o Shalom para a JMJ. Ainda dá tempo se organizar, né, César? Certeza, pedir a Deus, pedir a São José que ajude a gente a ir, né? Estamos no final do março, ainda dá para botar essa intenção aí com São José. Pois é, você que é jovem, está assistindo Fazendo Barulho, você que tem um jovem na sua família, não perca tempo. Só lembra para a gente o Instagram, @juventudesh_. Muito obrigada, César, pela sua presença. E vamos juntos para a Coreia. Vamos. A gente agora vai conferir um teaser do Shalom na JMJ para você aquecer o seu coração. Vamos lá para a Coreia, ó. Maravilhoso do Brasil, Fazendo Barulho com o Padre Diego Soares, da Diocese de Novo Hamburgo, mas está morando aqui em Fortaleza, né? A missão exige, desculpa aí, vamos aproveitar, vamos chamar ele várias vezes, né? Que o humor dele é bom, né? Tem um senso de humor bom. Tem. Ficou evidente deu super certo aqui no Ceará. Deu certo, né? E ele estava se lamentando que não ia poder passear depois de virar padre, né? Mas teve a oportunidade de passear no Shopping Rio Mar, para o lançamento do livro da Ana Paula, né? Que maravilha, né? Quem foi, quem não foi, perdeu. Perdeu. Vamos lá, então. O que a gente estava falando? A gente terminou falando quando a Ana Paula disse assim, contou aquela historinha de Satanás, em cima do muro, voltar, então. né? Eu lembrei, o demônio pode estar ninando você e você ali sem perceber. Beleza. Ana Paula, a gente falou do lançamento do livro, né? Que é o livro, você teve a ideia de fazer esse livro por quê? Quer fazer confusão
com o pessoal do muro. Qual é a sua intenção? Minha intenção é desmascarar as embromações do demônio sobre nossas vidas, né? Porque, como a gente ia dizendo no começo do programa, né? Acho que o grande truque do demônio é fingir que não existe. Então, hoje, muitas pessoas dizem, isso aí é história para boi dormir, isso aí é enganação, o inferno não existe, o demônio não existe. É um dogma da igreja. Nós precisamos crer na existência dos anjos, e entre eles, um anjo caído, que é Satanás, né? Então, nós precisamos acreditar nisso, e quando a igreja ela nos diz que nós somos obrigados a acreditar em algo, é para o nosso bem, para que nós possamos estar atentos a esse grande combate espiritual que todo cristão vive. Achei interessante porque depois que eu escrevi o Tempo de Guerra e o Tempo de Paz, que são uma duologia de ficção cristã que eu escrevi, primeiro é o Tempo de Paz, depois é o Tempo de Guerra. E eu não entendia porque é que Deus tinha pedido primeiro o Tempo de Paz e depois que veio a ideia do Tempo de Guerra, né? Mas por quê? Porque a nossa história com Deus começa assim. Primeiro, nós temos uma experiência, digamos, querigmática, uma experiência com o amor de Deus, nos sentimos amados, queridos, desejados, curamos nossas feridas, aprendemos a recorrer a Nossa Senhora, aos anjos, sabemos que não estamos sós, está aquela festa. E depois nós caímos na realidade do nosso dia a dia e começa um tempo de guerra, que é esse combate espiritual, essa luta que nós vivemos até o fim dos nossos dias. Então, a ideia de escrever esse livro veio também por causa do Papa Francisco, porque o Papa Francisco, no seu pontificado, algumas vezes falou sobre a ação dos demônios educados. E todo escritor, quando escuta assim, um termo assim mais diferente, fica com a orelha em pé, né? Olha, demônio educado, que coisa interessante para você escrever, né? E aí foi surgindo a ideia de ir juntando alguns tipos de tentações que não são tão óbvias, que não são tão visíveis ou não tão escandalosas a ponto de nós reconhecermos como mal, e transformar em um livro para poder nos ajudar realmente a reconhecer esses combates nos quais a gente está inserido e muitas vezes nem sabe que está inserido. Estamos ali no meio do campo de guerra, estamos ali segurando a bandeira da paz, assim, aquela bandeira branca no meio de um campo de guerra, o tiroteio, aquela loucura ali, e nós lá sem saber o que estamos fazendo, como cego no meio de tiroteio, né? Então é importante que nós possamos, de tempos em tempos, alertar as pessoas, os cristãos, os fiéis, ou até mesmo aqueles que não são tão ligados à igreja, mas que existe essa ação do mal. Nós sabemos que Jesus Cristo é vencedor sobre o mal, a morte, a dor, o sofrimento, tudo aquilo que o pecado trouxe para o mundo. Porém, ficaram esses resquícios, ficaram esses combates que nós precisamos vencer em prol de sermos aprovados no reino de Deus, né? Se somos provados é para que sejamos aprovados em santidade. Eu achei muito legal o título, Os Embromadores. Chama logo a atenção. Fala um pouquinho para a gente sobre o porquê desse título no seu livro. Uma vez eu estava assistindo uma pregação de um dos missionários da comunidade Shalom, que se chama Daniel Ramos, e ele falava a experiência de uma freira protestante alemã, que se chama Madre Basileia, que era muito falado sobre ela no começo da comunidade, lia-se muitos livros sobre ela e tudo mais. E essa freira anglicana, ela relata que certa vez, exausta, sim, em um combate espiritual ferrenho, se cansou de viver as embromações do demônio. E aquele termo, né, como todo bom escritor, guarda aquele termo, né, e um dia vai utilizar, né? E o embromador, de certa forma, é aquele que nos engana, é aquele que aparenta uma coisa e é outra. O embromador, né, a Amy fez o prefácio do livro e ela colocou vários significados do embromar, né? Então ela vai dizendo assim que embromar pode ser escurecer a vista, né? Ficar assim, pode ser embromar, pode ser enganar as pessoas. Embromar pode ser enganar para rir das pessoas. Então o demônio é aquele que nos engana para a satisfação própria. Aquele que nos engana, meio que obnubilando a nossa visão, né? Como é esse? Menino, que palavra obnubilar. Obnubilar, que tá tipo assim, ofuscando a nossa visão. Essa eu não conhecia. Ou perturbando a nossa visão. Eu guardei esse termo, eu vou guardar. Vai, guarda. Ela conversa essas coisas em casa com vocês, não? Vai ser o próximo livro. As obnubilações. Obnubilares. Cassiane. Oi. Cassiane, que tipo de batalhas uma cantora pop da música católica como você... Tô frescando não, viu?
quer sentar aqui, ela é do Missionário Shalom. Turnê direto e viaja e volta. Que tipo de tentações uma pessoa que vive o seu ministério sofre, né? E se você pode contar alguma coisa assim, como você vence essas batalhas, como você identifica? Olha, são várias as batalhas, certo, que a gente vive. Eu sei que deve ter com logística, deve ter você Claro. com você mesmo pensando. Não, vocês não têm ideia. São muitas coisas, inúmeras coisas, logística, van que quebra no caminho. E aí o cansaço, né, que vai deixando a gente assim muito mais, a nossa humanidade suscetível ali, né? E irritado. E aí, de vez, a gente, alguém, né, mais iluminado chega e diz, gente, vamos lá, que isso aqui pode ser uma batalha espiritual. Todo mundo assim... São várias, né? Aí, claro, tem as mais famosas que a gente sempre fala no meio artístico. Aquela batalha de vencer o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade, né? Diante do dom que Deus deu, né? E também eu acho que algumas mais ocultas, que não se falam tanto, diz respeito a, muitas vezes, crenças que nós vamos ali assimilando ao longo da nossa vida e que muitas vezes a gente toma isso como verdades. Por exemplo... dentro dessa perspectiva de viver a vontade de Deus, de querer ser santo, a gente vai invertendo a visão de humildade, muitas vezes com a limitação daquilo que eu consigo fazer. Eu posso cantar muito bem e aí dizer assim, mas eu acho que até a partir daqui pode ser que seja demais, seja vaidade, pode ser que eu fira a humildade, com base tão somente nas vozes da minha própria cabeça. Sendo que Deus quer ser conhecido, né? Jesus quer ser conhecido, nós precisamos falar dele, seja falando, seja escrevendo, seja pregando, seja cantando, né? Então, quando a gente percebe, depois que vence a batalha, que... Eu estou aqui, sim, colocando minha vida aqui no ventilador. Mas, assim, quando a gente percebe que, vencendo a batalha, que toda a obra nossa, o dom que Deus nos deu é para glorificá-lo e para torná-lo conhecido, né? Isso muda. Mas, até aí, existem crenças e a gente fica com medo do que as pessoas pensam. Qualquer coisinha que você faz a mais em vista da evangelização, aí tem aquela coisa assim, o que será que vão pensar? E vão dizer que o João é amostrado, só porque a gente diz que ele é o puro suco. A imagem, a própria imagem, exatamente. Né? Isso medo das críticas. Né? No meio das críticas, que são muitas, né? Você acabou de falar que das acusações, né? E na rede social, assim, todo mundo fala o que quer hoje, assim. Verdade. Mas é uma batalha muito grande que a gente vive para ter liberdade diante de Deus, para viver a nossa própria missão também. E o inimigo acha bom também quando a gente se resguardando. E dentro do ambiente de igreja tem essa parada também de que a convenção social é tipo assim, é ser santo. Então, tipo assim, ser santo vira quase uma vaidade, né? Então eu tenho que provar que eu estou me ofertando, eu tenho que provar que eu estou servindo, né? Então vira o jogo, né? O demônio vai tentar de outra forma. Agora, padre, ela falou um negócio interessante que é o cansaço, né? Na dimensão da batalha, né? Porque a gente fica cansado, por exemplo, eu quando estou cansado, às vezes eu tenho vontade de pegar o celular e sair mandando áudio para todo mundo, né? Às vezes, né? Eu falei assim, mas o que eu vou fazer isso, né? E às vezes eu me acalmo assim 15 minutos e passa tudo, né? Então a gente precisa ter muito essa percepção humana de também, si, né? Porque o meu cansaço é um território frágil, né? Com certeza. É por isso que particularmente gosto muito, acho que é muito útil essa visão do demônio como aquele que distrai, aquele que embroma. Acho que também entraria até numa das definições de embromador, aquele que distrai. Porque com o cansaço, com uma distração, qualquer que seja, justamente nós ficamos vulneráveis. E aí é que está. Então, quando eu me vejo distraído por uma demanda maior de trabalho, que é justo, tem momentos da vida em que eu vou ter que dar mais atenção ao trabalho. Estou distraído com uma situação de saúde na minha família. Estou distraído, né, nesse sentido, assim, que tira um pouco, digamos, o meu tempo do meu contato direto com Deus e que exige mais eu ter o meu contato, a intimidade com Deus no meio do trabalho, no meio de uma situação de enfermidade, no meio de uma situação de cansaço, ali eu preciso de uma atenção redobrada. Porque assim é que começam as ações do inimigo,
né? Quando a gente estuda lá a teologia, nós temos as possessões. Eu nunca consigo me decorar esses três conceitos, opressões. Mas antes disso, essa vexação, assim, né? Quando eu estou muito cansado, eu preciso dar atenção a outras coisas que exigem de mim, que são justas, são lícitas, e que nessa ocasião eu vou ter que ainda mais ter atenção, vigilância. Aí o inimigo pode de fato agir, né? A Ana Paula, ela citou agora há pouco a fala do Papa Francisco, falando sobre os demônios educados. A gente vai acompanhar agora. Noi siamo cristiani, cattolici, andiamo alla messa, preghiamo. Sembra tutto in ordine. Sì, abbiamo i nostri difetti, i nostri peccatucci, ma sembra tutto in ordine. E lui si fa l'educato, va, vede, cerca una bella cricca, bussa alla porta, permesso, posso entrare, suona il campanello. E questi demoni educati sono peggiori dei primi, perché tu non te ne accorgi che li hai a casa. E questo è lo spirito mondano, lo spirito del mondo. Il demonio o distrugge direttamente, con i vizi, con le guerre, con l'ingiustizia, direttamente, o distrugge educatamente, diplomaticamente, in questo modo che dice Gesù. É chegado aquele momento do cafezinho, o Diego tá aqui se convencendo a tomar café também, né? Já botei o meu. Vai tomar, não? Não, tá obrigada. de jejum de café na quaresma? Porque café à noite tira o sono. Olha aí. Mas se o café tá aqui é para tirar o sono, eu vou tomar então. Toma aí. Enquanto isso, a gente sabe que quando a gente chega nesse momento, a gente conversa sobre aquelas dicas preciosas diante de tudo aquilo que a gente conversou. Aquele momento da gente olhar no seu olho e te ajudar a verdadeiramente trilhar um caminho para você vencer esse combate que a gente foi falando aqui no nosso programa. E eu acho que pode começar pela Ana Paula, dando algumas dicas de como a gente pode vencer se a gente está nessa luta aí, nesse combate espiritual. Primeiro, conhecer o que é que nós passamos. Então, tem que comprar o livro Os Embromadores. Daqui? Gostei. livrariashalom.org. Pode comprar, meu irmão que está em Tem um cupom casa. FCB15, 15% cai. Opa, gerência das edições. Atenção. Cai e vai. E se botar o livro do Padre Diego também, cai do total. Mas eu acredito que é por essa linha mesmo. Nós precisamos conhecer aquilo que nós combatemos. Não podemos combater às cegas. Como São Paulo dizia, não sou como um pugilista, mas não dou socos no ar. Eu sei aonde eu coloco as minhas lutas, eu sei onde eu devo focar assim os meus pontos de ataque no meu inimigo, né? Primeiro, saber que nós estamos numa batalha espiritual. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, você está num combate espiritual, quer queira ou quer não. Quer disfarçando ou não, você vive esse combate espiritual porque você é um cristão e você está em luta pelo céu. Aqui é a igreja militante. Não porque estamos militando por alguma causa deste mundo, mas porque estamos em guerra contra o mal, para vencendo essa guerra, chegarmos até o céu. Então é muito importante nós conhecermos as estratégias do nosso inimigo. Sabermos que estamos em guerra, conhecer as estratégias e também conhecer as armas que Deus mesmo nos dá, como o padre dizendo. Nós mesmos não somos capazes de lutar, por exemplo, contra as insídias do mal, porque o demônio ele é um anjo. Ele continua tendo as potências de um anjo, porém potências decaídas. Então ele é mais inteligente do que nós. Ele tem uma vontade mais aguçada que a nossa. Então nós precisamos nos conhecer através da oração, a oração que leva ao autoconhecimento, ao conhecimento de Deus e ao conhecimento de nós mesmos. A partir disso, lutar com as armas que Deus nos dá. A oração em primeiro lugar, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a vida sacramental. Como é bom nós recorrermos, por exemplo, ao sacramento da reconciliação, quando nós estamos em nossas lutas para viver a unidade, para viver bem o matrimônio, para viver bem a vida comunitária, se você é de alguma paróquia, de alguma missão.
de alguma comunidade. Então, buscar realmente essas armas que Deus nos dá. E se fortalecer. É importante até não desistir, porque quando a gente está no combate, cai, a gente quer logo desistir. Não, sou pecador demais, não adianta me confessar, não. Eu conheci uma pessoa que era assim, não adianta não, vou cair de novo. Nós somos pecadores demais, mas a misericórdia é mais do que nós, né? O meu xará, Padre Diego, né? Nasceu que ano, Padre? 90. 90, né? Eu perguntei pra minha mãe, por que meu nome é Diego? Não, porque era um nome... Da época, Da né? época. Eu sei, se eu tivesse Diego nascido Maradona. depois, meu nome era Enzo Macedo. Hendrick Macedo. Sério. Não, olha, o padre, sério, padre. Não, padre. Padre, amanhã já é domingo de Ramos, Semana Santa. Como a gente aproveitar esse tempo, né, a liturgia da igreja, favorecer pra gente... Não é nem combater, a gente entrar num combate que já está acontecendo, porque eu acho que o pior é você viver alienado e aí você toma pancada, toma tiro e não sabe como se comportar. Como aproveitar? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Se soltar aqui ela até... Isso é porque não está tomando café, se tivesse Imagina tomando... se tomasse. Acho que eu começaria com as 3 dicas ali que a Ana Paula falou, né? Que é sempre bom reforçar, que são as 3 básicas. Confissão, comunhão e oração. A partir disso, a vida espiritual começa a engrenar, começa a andar. Agora, propriamente para a Semana Santa, além disso, penso assim, a coisa mais básica, viver o ordinário que a liturgia nos propõe nesses dias tão santos e tão especiais. Amanhã, vá para uma procissão de ramos, vá para uma missa, abanhe o seu ramos na procissão, porque ali você vai se fazer um com aquele povo do Evangelho que saudava o Salvador, saudava o Rei, e depois você vai gritar junto com o Evangelho, crucifica-o, porque esse é o nosso lugar. Nós ali saudamos o Senhor e nós tantas vezes dizemos crucifica-o. É a atualização da palavra, né, Paulo? Exato, e aí então vá vivendo cada dia dessa Semana Santa, com a liturgia de cada dia. E ali quando nós chegarmos na Quinta-feira Santa, onde nós vivemos o Tríduo Pascal, viva com intensidade. Se prepare assim com mais detalhe, chegue antes na igreja, pegue um lugar especial, faça silêncio antes de começar a celebração, desligue o celular, se prepare, faça assim gestos de delicadeza para o básico, entre aspas, porque não tem nada de básico, desse Tríduo Santo, desses dias tão santos, para ver os gestos, o padre que se ajoelha para lavar os pés, como é uma pessoa de Cristo, o padre que se prostra na Sexta-feira Santa. Então são imagens tão fortes. Tem um afilhado que, quando era criancinha, essa imagem ficou tão marcada para ele, do padre prostrado, que toda vez quando a família ia rezar à noite, antes de dormir, ele se prostrava no chão. Oh, meu Deus. Então, assim, de fato, esses gestos litúrgicos, viva com intensidade, aquelas leituras enormes do Sábado Santo, bendito seja Deus por tantas leituras, preste atenção. Diria isso, ali já tem uma riqueza tremenda, né? E para você que é da comunidade católica Shalom, ou que tem uma missão do Shalom perto da sua casa, procure o retiro de Semana Santa, porque ali nós poderemos ainda aprofundar os mistérios das celebrações pascais. Olha, o padre Diego dos Anjos Soares, né? Pegou a referência? Dos Anjos, Diego Soares, ele fez uma meditações para a Páscoa, né? A gente sabe que quando o mundo capotar, Jesus ressuscitar, você vai perder esse dia se você não viver o itinerário direitinho, né? Já começou, né? Quer ir comendo ovo de chocolate aí, no instante perde. Aí, ele preparou a meditação para a Páscoa, né? Todo esse caminho que nós estamos vivendo, de quaresma, de batalha, em vista de entrar bem nesse tempo litúrgico. Ninguém vive a quaresma para dizer assim, vivi uma quaresma top, fiz tudo direitinho. Não. O objetivo é se unir a Jesus, né? E, sobretudo, a graça desse tempo pascal. Fala um pouco aí, padre, sobre o que é que a gente tem nessas meditações aí. Já vale a pena adquirir? Já com certeza, vender meu peixe. Não, acho que eu partilho algo muito especial, pessoal, inclusive, que eu me lembrava agora, quando a gente estava ali conversando sobre as tentações e tudo mais. Acho que foram 2 anos consecutivos onde, como o Diego acabou de falar, eu vivi a quaresma redondinho, bonitinho, terminei o checklist perfeitamente no final da quaresma. E veio o tempo pascal e eu estava com aquela expectativa, agora a vida vai... E aparentemente não foi. Porque a batalha não termina no domingo da ressurreição, ela continua.
E aí, o ano passado, de modo especial, quando era já a segunda vez que eu vivia aquela sensação do tempo pascal, meu Deus, né? Em uma vigília, então, logo nos primeiros dias do tempo pascal, eu fui para a vigília logo depois do grupo de oração. E no grupo de oração Deus tinha falado sobre reconhecer os feitos dele. Eu fui com isso na oração para a vigília. Quando fui rezar sobre reconhecer os feitos de Deus, Deus foi me lembrando de tantas coisas que ele tinha feito naquele tempo pascal, coisas que tinham ali acontecido, mas eu estava distraído. Por isso que me toca tanto essa dimensão do demônio como aquele que nos distrai. Nesse sentido, então, esse livro de Meditações para a Páscoa, ele é assim: Cristo ressuscitou. E o que eu tenho a ver com isso? Tipo assim, a minha vida muda. Olha, legal. A minha vida muda a cada novo tempo pascal. É um pouco a isso que a gente se propõe. E inspirado, assim, em 3 grandes fontes. Em primeiro lugar, o Papa Leão, que se preocupa com essa questão, assim, grandemente. Afinal de contas, a primeira fala dele, ele disse: a paz esteja convosco, a paz do ressuscitado. Então, ele tem essa preocupação e, de fato, fez 2 ciclos de catequese sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição de Cristo na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, essa é a primeira inspiração deste livro de Meditações para a Páscoa. O segundo ponto de inspiração é a nossa doutrina. Ana Paula falou uma coisa muito interessante. Quando a igreja nos diz algo que nós temos que crer, é porque é algo importante, que nos ajuda. Então, a cada dia de meditação, haverá um ponto doutrinal, digamos assim. Não para estudar no meio da oração, mas para que eu possa encarnar na oração, né? E aí, por fim, como nós estamos vivendo os 800 anos da Páscoa, desse grande santo que é São Francisco. Que é teu santo preferido. Meu santo de devoção, meu amigaço, Moisés também, olha aí. Fundador da Shalom. Olha aí. E então, sempre ao final de cada dia, um dos pontos de reflexão é sobre os escritos e a vida de São Francisco, porque, afinal de contas, a alegria da vida pascal, viver como ressuscitado, aquilo que a ressurreição de Cristo dá para nós, é a santidade. Então, nós somos capazes de contemplar a ressurreição de Cristo em um homem chagado como São Francisco. Legal, já ia falar isso. Tá uma riqueza essa obra. Passa aí, padre, acho que eu já vou ficar com ela, né? É livrariashalom.org, tá? livrariashalom.org. Ei, a gente ainda vai rezar. Vamos rezar, vamos estar diante do Senhor. Exatamente. Lembrando que é no site da livraria que você adquire o livro Os Embromadores e também esse livro das Meditações para a Páscoa, livrariashalom.org. Antes de acabar, eu vou falar de novo aí para você decorar. O mesmo cupom serve para 1 livro, 2 livros, 3 livros. Enche o carrinho, né? Como diz o jeito. Enche o carrinho. Faça as suas compras, só não seja compulsivo. Gente, os nossos convidados... Tu já escreveu aqui, né? Não, nunca escrevi. Não, tu não tinha vindo aí daqui na... Ah, rapaz. Não, me convidaram, não vim. Não me convidaram. Como é que pode? Como é que a Ana Paula não tinha escrito ainda aqui? Olha, seja bem-vinda aqui ao nosso novo cenário aqui, Ana Paula. O Padre Diego, então, e você estão pela primeira vez. Nós temos aqui esse mural aqui, esse quadro negro, né? Onde os convidados vão deixando um tweet, uma frase, alguma coisa assim que... vai deixar marcado aqui. Você viu as marcas dos irmãos que passaram por aqui, Agora né? eles vão ter que achar umas brechinhas muito lotado, aí, né? mas ainda é possível, certo? Ainda Nós é possível. cremos. Então, eu vou fazer o seguinte. Cassiane, você vai cantar uma música, tá? Escolha aquela mais especial agora, enquanto os nossos convidados vão... Escrevendo, né? Colocando a frase. Na volta, eu vou revelar a frase. Vou escrever o site da Livraria Shalom. Tá no seu direito, né? Aí você bota embaixo FZB15. Muito bom. Vamos lá, vamos de Cassiane Lima, depois a gente revela a frase dos nossos convidados. Cassiane Lima, do Missionário Shalom, abriu o coração, cantou músicas maravilhosas, né? Bom demais, ainda vai estar com a gente na adoração. Só não fiquei feliz que o padre não quis subir no cavalete, não quis subir no banco, ele resolveu escrever. Eu não quero esse meme para minha vida. Não, eu fiquei ameaçando ele aqui. Mas vamos lá. Aqui, ó. Ana Paula escreveu o quê? Verso alto. Verso alto. Frassati. Para o alto, era o rema de vida do Frassati. Frassati. Que é um grande amigo meu do céu. Foi você que botou ali, viu? Senão vão pensar que foi o Frassati que veio. Vou botar Ana Paula Gomes.
E ela tem que vir falar do Frassati aqui. Ela tá. Tô esperando o convite, Vamos viu? falar sobre o Frassati. Convide ela. Pode deixar, vou Convide, convidar me avisa. agora. Padre, o que foi que o senhor colocou aí? Padre Diego, tá aqui. Isso aí, o amor não é amado. São Francisco. Que lindo, gente. Vocês estão maravilhosos. Trouxeram a frase de 2 santos. A gente vai ter nosso momento de adoração agora, tá? Aí, você que está acompanhando, pode escrever suas intenções no chat do YouTube, mandar no direct do Instagram. Por onde a pessoa quiser. Os nossos canais de comunicação. O padre vai se paramentar agora. Então, assim, não sai daí, porque os embromadores podem fazer você mudar os seus planos, né? Pode distrair você. Ou se você na TV muda de canal, ou então, né? Vem aquele sono, segura aí. Bota o celular no carregador para não descarregar na hora que Jesus entrar. Cuidado, né? Tem que se prevenir. Vamos lá, então? Então, aguenta só um pouquinho aí. Vai mandando as intenções aí que o padre vai se paramentar. Fica e a com a adoração gente. começa em instantes. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this. Acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então eu acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si. Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né? É ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is. Vamos então agora cantar para acolher Jesus Eucarístico no altar aqui no estúdio do Fazendo Barulho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do nascer ao pôr do sol, cantarei o teu louvor, tuas maravilhas, meu Rei e Senhor, sempre te exaltarei, cantarei o teu amor, vivo por ti, meu Rei e Senhor, vivemos para o louvor da tua glória, vivemos para o louvor da tua glória, vivemos para o louvor da tua glória, vivemos para o louvor da tua glória. Cantemos a
música do início, ela quer uma verdadeira oração. Só Deus é digno de todo o louvor, só Ele é digno de toda a exaltação. Com nosso coração rendido, rezando a cada palavra cantada, nos voltemos para o Cristo vencedor. Cantemos. Do nascer ao pôr do sol, cantarei o teu louvor, tuas maravilhas, meu Rei e Senhor, sempre te exaltarei, cantarei o teu amor, vivo por ti, meu Rei e Senhor, vivemos para o louvor da tua glória. Estenda suas mãos para Jesus e cante isso. Vivemos para o louvor da tua glória. Vivemos para o louvor. Vivemos para o louvor da tua glória. Vivemos para o louvor da tua glória. Nesta noite o Senhor vem nos despertar para o louvor. Eu sinto já no início dessa adoração que Jesus atrai muitas pessoas para junto de si. Pessoas que se sentem despertadas para a intimidade com o Senhor. Pessoas que se sentiam mornas na caminhada. Agora vão sendo atraídas por esse Rei vencedor. O Senhor que é o glorioso, o majestoso, o nosso tudo. Vamos com nossas palavras louvar e bendizer o Cristo que se faz presente no meio de nós. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos, te adoramos, Senhor. Vivemos para o louvor da tua glória, vivemos para cantar os teus louvores. E é a ti que nós queremos honrar, glorificar, amar por toda a nossa vida. Por mais desafios que nós tenhamos, por mais combates que nós enfrentemos, nós elevamos um louvor de confiança, nós elevamos um louvor na fé, de que também o louvor é uma grande arma, Senhor, que nos faz vencer os combates auxiliados por Ti. Todo louvor, toda honra, toda glória. Louvemos também declarando a vitória de Jesus na nossa vida, nos combates que nós vivemos hoje. Agradeçamos porque Jesus está conosco. Não nos deixa, mas Jesus cuida de nós, Jesus nos ama. Nós estamos sob o olhar do amor de Jesus, sempre, sempre. Nós não fomos abandonados, nós não estamos à mercê do inimigo. Nós estamos contando com o auxílio de Cristo, dos anjos, dos santos, que entoam esse louvor conosco. Os anjos e os santos também cantam conosco, vivemos para o louvor da Tua glória. Os anjos e os santos nos ensinam este caminho de adoração, de rendição e prostração na presença de Deus. Toda honra, Senhor, toda glória, todo amor, nós te amamos. Cantemos, vivemos para o louvor da Tua glória. Vivemos para o louvor, nos entregando a Cristo, da Tua glória. Ele que é o nosso Rei, a nossa vida. Vivemos para o louvor, cante isso, da Tua glória. Se deixe despertar por este Deus que vem te amar. Vivemos para o louvor da Tua glória, vivemos para o louvor da Tua glória.
meus irmãos, e diante de nós está Jesus. É diante dele que nós vencemos e venceremos todas as batalhas. Ele é o Deus que batalha conosco e vence por nós, e vence em nós. É o Deus da nossa salvação, Deus das vitórias. Algumas pessoas que se questionavam por que não tentar uma vida mais íntima de Deus? Por que não tentar de fato viver com seriedade a minha fé? Pessoas que vão sendo assim despertadas, como Deus nos falava, através destes simples questionamentos. E a cada um destes irmãos eu convido a dar a sua resposta aí da sua casa, a dar estas palavras de louvor, a dizer: Senhor, eu quero, desejo dar este passo, viver contigo. Diga como diz a canção: quero viver para o louvor da tua glória. Sim, Senhor, eu desejo. Assim vá dando a aceitação Eu desejo viver para o do louvor seu da coração tua glória, Senhor. ao Cristo, Desejo viver na a esta vida nova que Ele tem para te dar. Desejo me abandonar em tuas mãos. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que sofrem duras batalhas, duros golpes, e chegam nessa adoração feridos, machucados pelas batalhas. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que estão feridos. E o Senhor volta os olhos para estes para os curar, para os libertar, para vencer na vida deles, para conduzi-los à vitória nas batalhas. Obrigado, Jesus, porque nós podemos contar contigo. Nós sabemos que aquilo que na terra não podemos vencer por força dos nossos argumentos, pela força do nosso braço, nós podemos, Jesus, mover o céu com as nossas orações e vencer em Ti. Aqui, Jesus, diante de Ti se resolvem os problemas. Aqui diante de Ti encontramos as soluções divinas. Diante de Ti nós escolhemos vitória. E vitória definitiva. Obrigado, Jesus. Senhor, me dá o entendimento de que a primeira cura que Ele já realizou em nós foi no momento em que Ele adentrava neste lugar e que a presença de Deus enchia este lugar, mas que também enchia os corações daqueles que agora nos assistem. O Senhor cura a muitos de uma falsa impressão de solidão. Com a sua presença santa, o Senhor dá um entendimento a muitos de que nunca caminharam sozinhos, de que não estão sozinhos e de que nunca caminharão sozinhos, pois é o Senhor que se coloca na nossa vida, em nossas vidas, na vida de cada um de nós, e a sua presença santa neste momento nos liberta desta sensação de estarmos sós e nos conforta e nos dá a graça de percebermos que Ele cumpre as suas promessas de que permanecerá conosco
até o fim dos tempos. Nessa adoração, o Senhor também, nessa obra de cura, de libertação, o Senhor vai devolvendo a saúde física, espiritual a muitas pessoas. Pessoas que se sentiam enfermas espiritualmente e que também traziam em seus corpos essa influência da tua alma que estava como que adoecida, enferma. O Senhor devolve essa saúde espiritual a nós, nos tira da mornidão. Pessoas que se sentiam indecisas na caminhada, pessoas foram tocadas também na nossa conversa quando nós falávamos daqueles que ficam em cima do muro. Eu sinto que agora pessoas vão se decidindo por Cristo, um verdadeiro seguimento a Jesus. Quantas armadilhas não foram colocadas para que você não desse o seu sim a Deus, à vontade de Deus. E hoje o Senhor te dá a graça da coragem, da decisão, para seguir Jesus, para fazer a vontade de Deus, para se decidir por um caminho santo. Essa é uma grande graça que o Senhor nos dá, de sairmos de cima do muro, de nos decidirmos de fato por essa vida feliz, junto com Jesus. Bendito seja, Senhor. Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei meus adversários. Empunhai o broquel e o escudo e erguei-vos em meu socorro. Brandi a lança e sustai meus perseguidores. Dizei à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier a coçá-los. Torne-se tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Porquanto sem razão me armaram laços, para me prender, cavaram um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por ele mesmo preparada. Caiam eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Meus irmãos, esta súplica do salmista, para que o Senhor vença as nossas batalhas, é o grande sinal de que Ele de fato assume agora as nossas lutas como suas. A nossa luta contra o pecado que muitas vezes queremos nos livrar e não conseguimos. A luta contra as imperfeições, a luta contra os desafios que enfrentamos todos os dias para estar mais próximo dele. E o Senhor nos garante agora que Ele assume essas lutas, essas batalhas, para nos dar a salvação. E que tudo na nossa vida que esteja sendo caminho de perdição, caia por terra agora. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu confirmo, o Senhor me dava uma imagem de vários objetos sobre os quais muitas pessoas colocavam a sua esperança.
objetos de superstição, que iam assim perdendo a cor, à medida em que ia sendo proclamada as soluções celestes que se encontram em Cristo. À medida que se proclamava o Senhor como Deus e Rei das nossas vidas. E à medida em que se proclamava essa oração onde em nada mais se coloca a esperança senão no próprio Deus, no próprio Senhor. Coloque a sua vida diante de Jesus. Ele é vencedor. Coloque os combates que você tem vivido. Apresente a Jesus. É diante dele, como foi falado. É diante dele que nós vencemos. É nele, é com ele, é por ele que nós vencemos. Apresente ao Senhor quais os maiores desafios, os maiores combates que você tem vivido hoje, dentro de você, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. O que hoje precisa ser tocado pelas mãos de Jesus. O Senhor vem com muita ternura tocar o teu coração ferido. O Senhor vem com muita ternura curar o nosso coração, nos confortar, nos dar a graça do descanso em sua presença. E pedimos, Senhor, por cada intenção recebida neste momento, através dos nossos canais de comunicação. Pedimos, Senhor, por este povo, nos unimos a tantas intenções de oração neste momento e clamamos a tua intervenção divina. Se você ora no Espírito, ore em línguas neste momento, ore no Espírito, adorando Jesus, mas também declarando a vitória de Jesus sobre a sua vida, sobre as realidades que você foi apresentando. Que seja também uma oração de intercessão, de reparação de brechas. Se você não ora em línguas, vá dizendo: Jesus, tu és o Senhor, tu és vencedor nessa área da minha vida. Eu confio em ti, eu creio em ti. Converse com Jesus. Apresente a Jesus o teu coração, rasgue o teu coração diante do Senhor. Pedimos, Senhor Jesus, por tantas pessoas que querem vencer o vício nas drogas, por tantas pessoas que querem vencer o vício do álcool, por tantas famílias, por tantos males que passam de geração em geração, tantos combates que as famílias enfrentam, Senhor. Que o teu sangue seja derramado neste momento sobre cada pessoa que é hoje alcançada pelo Fazendo Barulho. Eu sou a paz. Eu sou a paz. Eu sou a tua paz. Eu sou a tua paz. Liberta-nos, Senhor, das distrações. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos das distrações que muitas vezes nós caímos. Dá-nos uma vida nova.
Convidamos você que nos acompanha neste momento a se preparar junto conosco para recebermos a bênção. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo o sabor. oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu precioso
preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso arcebispo, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vivemos para o louvor da tua glória. Vivemos para o louvor da tua glória. Vivemos para o louvor da tua para louvor da tua glória. Ó Virgem Maria, tu esmagaste a cabeça da serpente. Tu estás conosco, ó Mãe, nos combates que enfrentamos na vida. Obrigada pela sua presença materna, por sua intercessão. Consagramos a Ti todos os pedidos de oração que chegaram a nós. Queremos contigo, ó Mãe, dar o nosso sim e nos decidir verdadeiramente pela vontade de Deus. E a Ti nos confiamos com todo o amor do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Bendito seja Deus por esse momento que nós vivemos. De fato, o Senhor Jesus é aquele que combate conosco, é aquele que vence todos os desafios da nossa vida, tudo aquilo que vivemos tem jeito, porque com as soluções celestes, como Deus falou, a nossa vida pode sim ser renovada. E a gente termina esse programa cheio de gratidão a Deus e a você que esteve conosco. Você tem algum testemunho acerca do nosso programa de hoje? Coloca aí no chat do YouTube ou também fala com a gente no nosso Instagram, @FazendoBarulho. Agradecendo os nossos convidados, Ana Paula Gomes e o Padre Diego, que veio conosco, ele que é lá de São Leopoldo, aí de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Um abraço para você. Obrigado, gente. Muito obrigado aí, nossos amigos. Alegria estar aí nesse programa tão especial para nossa comunidade. Shalom. Então, adquira o melhor estudo bíblico da Páscoa que você vai encontrar com o Padre Diego lá na livraria shalom.org. E para se livrar das embromações de Satanás, Ana Paula Gomes com Os Embromadores, é isso? O padre fica com a ressurreição e eu fico com o quê, né? Meu Deus. A gente queria agradecer muito por essa oportunidade e dizer: não desistam do combate, porque não estamos sós. Jesus vai conosco e a Virgem Maria também está conosco. Então vale a pena, porque o final é o céu. Valeu. Gratidão Obrigado. Também a Cassiane, né, que esteve com a gente, João muito Paulo. Obrigada, João. Alegria estar aqui junto com vocês. Aguardamos a parte 2 do Frassati, né? Sim, vou ficar Você, devendo. Ana Paula, Padre Diego, pode vir também, viu? Com certeza, pode vir sempre que quiser. A gente volta próximo sábado a partir das 11 da noite aqui na Rede Vida. Grande abraço, até mais. Valeu, e ficamos ao som de Cassiane. Com certeza. Ave Maria, com teu sorriso o mundo se alegra. Ave, com teu doce nome treme o inferno e foge o mal. Vós sois a filha do Altíssimo, filha de Deus Pai Celestial, a mãe de nosso Jesus Cristo, esposa do Espírito de amor. Ave, Ave Maria, com teu sorriso o mundo se alegra. Ave, com teu doce nome treme o inferno e foge o mal. Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Pero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.